Deixa eu beber um pouco de água, porque aqui são 10 horas da manhã e está nada mais, nada menos que 31 graus. Gente, só quero que chegue dia 18 logo pra chácara das crianças pra mim poder me refrescar um pouco. Oi, gente, pode gravar o vídeo com a mesma blusa? Foquem no conteúdo do vídeo. E eu não tenho outra camiseta aqui. Eu não tenho. Oi, gente, feliz de ver aqui pra mais um vídeo. Eu sou a Aline, tenho 25 anos e esse vídeo é a parte 2 do Desfraude Consciente. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que chegaram pra mim através do Instagram e, por favor, se você não me segue no Instagram, tá perdendo a nossa rotina diária, porque lá eu apareço todos os dias. Então eu vou deixar o arroba passando aqui na tela e o link vai estar na descrição, tá? Vamos lá, bora pras perguntas. Tablet carregando, porque eu esqueci de colocar ele pra carregar antes, mas não tem problema não, vamos lá. Primeira pergunta, como você iniciou? Quais sinais percebeu que estava na hora? Olha, eu comecei de um jeito errado e vou contar aqui pra vocês não fazerem o que eu fiz. Quando o Luquinhas tinha 1 ano e 3 meses, ele começou a tirar a fralda. E aí todo mundo me falou que era a hora de fazer o desfraude, porque ele já não queria mais ficar de fralda. Sinal, frustração, ansiedade, briguei muito com ele, não gosto nem de lembrar dessa fase, porque assim, eu me sinto extremamente culpada por ter brigado com um bebê, né? Porque simplesmente eu ouvi outras pessoas ao invés de estudar sobre o assunto. Então, assim, eu iniciei de uma forma errada. E o que eu te aconselho, estude sobre o desfraude, tá? Assista os meus vídeos, claro, né? O vídeo 1 e o vídeo 2 sobre o desfraude. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me consulte, que vai ser um prazer te ajudar. E assim, gente, busque informações, sabe? Fale com o pediatra, olhe mais pro seu filho, veja se ele tá dando sinais de desfraude. E calma aí que eu já vou falar alguns sinais de desfraude aqui nesse vídeo. Porque aí você vai começar a entender mais o seu filho. Porque às vezes a gente erra muito, sabe como que a gente erra? A gente fica só olhando o filho das outras pessoas, que já fez, que já desfraudou, que já comeu sozinho, que já dorme a noite inteira e esquece de olhar pro nosso filho. Às vezes ele tá apresentando ali algum sinal, alguma necessidade, alguma coisa e você não consegue perceber, porque você tá sempre comparando, você tá sempre prestando atenção no que as outras crianças fazem e no que o seu filho não faz. Então assim, dica, estude muito sobre o desfraude, tá? E entenda, olhe mais pra sua criança, porque pode ser que ela tá dando sinais ali de desfraude e você não tá sabendo porque tá comparando, achando que existem só 1 ou 2, 3 sinais de desfraude. Não, acontece diversos sinais de desfraude, gente. Então, presta um pouquinho mais atenção na sua criança, tá? Então, assim, eu iniciei de uma forma errada e não aconselho vocês a iniciar muito cedo o desfraude, tá? Porque vai ser só frustração. E quando que foi a hora certa que eu realmente percebi que tava na hora de desfraudar o Luquinhas? Ele ia até o banheiro com a fralda, usando a fralda, ele ia até o banheiro, fazia xixi ali, fazia cocô na fralda e vinha e me falava: mamãe, eu fiz xixi, ou mamãe, fiz cocô. E como que ele começou a fazer isso? No vídeo 1, eu dei uma dica falando que toda vez que você vai no banheiro, você precisa avisar a sua criança: olha, filho, mamãe tá indo ali no banheiro fazer as necessidades. A gente começou a fazer isso com o Luquinhas e em questão de semanas ele começou a fazer isso. Com a fralda, ele começou a ir lá e fazer as necessidades dele, depois vinha e avisava a gente pra gente trocar ele, né? Então, assim, aí que eu vi que era a hora certa de começar. Porque depois de ter passado por toda aquela neura de com 1 ano e 3 meses tentar desfraudar meu filho, e aí eu fui estudar e eu pensei, não, eu vou deixar o Luquinhas decidir quando vai ser a hora dele desfraudar. E depois que eu decidi fazer isso, foi muito mais fácil, gente. Foi muito mais fácil, mais prático. Assim, na questão do mais fácil, foi mais fácil porque ele já começou a entender um pouco mais. Mas eu estava grávida da Alice. Então, assim, fisicamente falando, pra mim foi muito difícil, gente. Porque você pensa, mamãe quer ir no banheiro fazer cocô. Aí vai eu, barriguda, pego ele, coloco na privada. Aí tira e limpa e acontecia, escapes, é normal. Aí ia lá no chão pra limpar e tinha que dar banho e trocar. Então, gente, assim, foi muito difícil pra mim. Eu quis muito adiar essa fase do desfraude do Luquinhas, mas eu não ia fazer isso porque ele já tinha decidido que ele queria começar a desfraudar. Então, assim, não era uma decisão minha, foi uma decisão dele. Então, fisicamente pra mim foi muito difícil, mas passamos por essa fase, graças a Deus, e hoje estou muito feliz. Segunda pergunta. Quais foram os sinais de desfraude que seu filho apresentou? Bom, gente, cada criança apresenta um sinal, acredito eu, tá? E eu vou falar aqui dos sinais que o Luquinhas apresentou pra gente, ter certeza que era o início desse desfraude. O primeiro sinal foi o que eu contei pra vocês aí na pergunta anterior, né? Que ele ia até o banheiro e fazia as necessidades dele lá. E aí eu vi que
ele já estava entendendo que o local de fazer as necessidades era no banheiro. Esse foi um primeiro sinal. Segundo sinal de desfraude. Quando ele acordava, ele tava com a fralda bem cheia de xixi, porque ele ainda dormia de fralda. E aí eu limpava ele e eu ia colocar uma fralda limpa nele e ele não aceitava. Ele não queria ficar com a fralda. Eu orientava ele, ó, você tá sem fralda, então toda vez que você sentir uma sensação estranha na barriga, né, querer fazer xixi ou querer fazer cocô, você precisa ir até o banheiro, tá bom? Ele tá bom. Gente, aconteceu escapes, aconteceu dele fazer xixi na roupa, inclusive cocô também, mas passou, foram poucas das vezes e toda vez que acontecia eu respirava bem fundo, que eu ainda tava grávida, gente, vocês não têm noção. Vocês acham que é difícil passar por um desfraude? Passa por um desfraude estando grávida. Aí o negócio piora demais, porque você tá grávida, inchada, com calor, os hormônios à flor da pele, tem alguém ali dentro, você tá passando mal. Gente, é loucura demais. E o terceiro sinal que ele apresentou aqui pra gente do desfraude era pular, quando ele pulava e conseguia tirar os 2 pés do chão. Muita gente fala que quando a criança faz isso, ela já consegue ter controle do xixi ali, né, e do cocô. Ele começou a fazer isso tudo de uma vez, gente. Ele ia até o banheiro pra fazer as necessidades, aí já no outro dia ele não queria mais usar fralda e de repente eu vi que ele tava pulando e já conseguia tirar os 2 pés do chão. Então é importante você deixar a sua criança decidir quando que é o desfraude, quando que ela vai começar. O Luquinhas apresentou esses sinais um atrás do outro e a gente percebeu que era a hora dele fazer o desfraude. Então isso acabou que foi mais fácil pra ele e pra gente, né? Então foram esses os 3 sinais de desfraude que ele apresentou. Pode ser que seu filho apresente outros sinais, então por isso é importante você estudar e olhar para sua criança e perceber quais são os sinais. Terceira pergunta: você usou redutor de assento ou piniquinho? Olha, eu vejo muitas mães, né, que tem essa dúvida porque quando o filho começa o desfraude, quando começa o desfraude, a criança geralmente tem medo do vaso sanitário. Por aquele buraco ali, né? Acho que a criança tem medo de cair, é super normal. Então, a gente aqui usou o piniquinho, né? O Luquinhas fazia xixi sempre ali. Quando ele começou a ter altura, ele começou a fazer xixi no vaso. Ele sempre demonstrou interesse em fazer xixi no vaso sanitário, mas ele não tinha altura ainda pra isso. E aí eu grávida não conseguia ficar levantando ele pra ele fazer xixi, a gente não tinha nenhuma escadinha, nem nada que ele podia subir. Eu até quis evitar algum degrau, alguma coisa dele subir, porque eu tenho certeza que ele ia fazer muitas artes. Então, assim, a gente mostrava, deixava o piniquinho do lado ali do vaso sanitário, bem do ladinho, e aí ele fazia xixi no piniquinho. Quando ele começou a ter acesso mais ao vaso sanitário, até a altura, ele começou a fazer xixi ali. Mas para fazer cocô foi uma luta aí um pouquinho difícil, porque ele tinha medo de fazer no vaso sanitário, de sentar ali, ele tinha muito medo, a gente podia segurar, tá ali com ele, ele não fazia. No piniquinho ele também não fazia. E olha que interessante, quando ele tinha vontade de fazer cocô, ele falava: mamãe, quero fazer cocô. Aí a gente levava até o banheiro, ele não fazia de jeito nenhum. O que a gente tinha que fazer? Tinha que colocar a fralda, aí era questões assim de minutos, gente. Colocava a fralda, ele fazia e vinha até a gente pedindo pra limpar. Então, assim, eu respeitei isso também dele. Aí depois, gente, foi coisas de meses, tá? Tipo assim, no máximo 2 meses, ele meio que foi criando coragem pra fazer. Aí ele já não queria usar mais o piniquinho. Aí a gente perguntava: você quer fazer, quer usar o vaso sanitário pra fazer cocô? Aí ele sim. Aí a gente sentava ali, segurava ele e ele fazia. Logo, de semanas depois, ele começou a fazer sozinho. A gente só colocava ele ali, ele se segurava sozinho. E hoje ele já simplesmente: mamãe, tô indo no banheiro. Vai no banheiro, faz xixi ou faz cocô dele, bonitinho. Então, assim, importantíssimo você respeitar o tempo da criança, porque as coisas fluem melhor. Olha que interessante essa pergunta que chegou aqui, ó. Qual foi o mais difícil, desfraude de dia ou desfraude à noite? Se eu contar pra vocês como que foi o desfraude de dia, vocês não vão acreditar. O desfraude do dia, no geral, ele já acordava, como eu falei pra vocês, ele já acordava quando ia colocar a fralda, ele não queria, e desde então a gente começou a colocar a cuequinha nele e sempre orientava ele a ir ao banheiro. Eu não me lembro, assim, exatamente da época, da data, não lembro se eu tava grávida, se a gente já tinha Alice, eu não me lembro de verdade. Mas o desfraude de dia, como que aconteceu? Foi um dia que ele tava muito cansado, eu acho que ele tinha acordado muito cedo, ou a gente tinha saído e chegamos em casa. Pulei o banho, a etapa do ritual do sono, né? Pulei o banho, dei o almoço e quando eu vi ele já tava deitado dormindo. E ele tava de cuequinha, porque ele já passava o dia só de cuequinha, né? Aí eu olhei pro Lucas e falei assim: amor, o Luquinhas dormiu sem fralda, e agora? Aí o Lucas: se ele fizer xixi ali, a gente limpa, né? Dá banho nele e tudo mais. E eu ficava toda hora indo lá pra ver se tava molhado. E ele ainda tinha dormido no sofá, eu me lembro. E aí, simplesmente, ele tirou o tempo de soneca dele, acordou e foi no banheiro e fez xixi. Aí eu falei: Lucas do céu, então a gente já pode tirar a fralda da soneca do dia. E aí o Lucas: vamos tentando. E depois daquele dia, né, que
Gente, foi muito engraçado, porque eu nem planejava como fazer o desfraude da soneca dele do dia, né? Simplesmente acabou que ele dormiu de cuequinha e aí não fez xixi e desde então não teve escape durante a soneca. Sempre antes dele ir deitar, né, depois do almoço, a gente leva ele no banheiro, ele faz xixi, aí ele dorme e aí quando ele acorda ele rapidinho já vai no banheiro e já faz xixi também. Então foi assim que aconteceu o desfraude do dia da soneca, né? Se vocês acharem engraçado o desfraude do dia, né, da soneca do dia, escuta só como que foi o desfraude noturno do Luquinhas. Em uma bela noite eu fui colocar a fralda nele pra ele dormir e vi que só tinha 2 fraldas. Aí eu falei, Lucas do céu, olha só, a gente só tá com 2 fraldas aqui e amanhã ou eu ou você precisa sair pra comprar a fralda dele. A gente comprava fralda na farmácia, aquelas fraldas mais baratinhas e super atendia a gente aqui. Aí o Lucas, não, beleza, amanhã eu vou comprar. Aí o dia passou, a correria do dia a dia, tal, esquecemos de comprar. Aí chegou a noite, demos banho nele, colocamos a fralda e ele foi dormir. Deu meia-noite, 1h da manhã mais ou menos, ele acordou chorando, tava muito quente naquele dia, ele tinha bebido bastante água, acordou chorando e tal, e eu fui lá, peguei ele, dei cola, acolhi, perguntei se tava tudo bem, dei água. E aí, tava tudo bem, aí ele falou que queria voltar a dormir. Quando eu peguei ele no colo, a fralda começou a vazar, porque tinha muito xixi, tava muito calor, ele bebeu muita água. Aí eu, ai filho, não tem problema, aí passei uma aguinha no corpo dele bem rapidinho, porque tipo, tinha me molhado de xixi, molhado toda a roupa dele. Aí fui na gaveta pra pegar a fralda, cadê? Não tinha mais fralda. Aí eu, Lucas do céu, a fralda do Luquinhas acabou, o que a gente vai fazer agora? Era de madrugada, não tinha como sair pra comprar fralda. Aí o Lucas, vamos colocar uma cuequinha nele, vamos levar ele pra fazer xixi antes, né, de dormir. E se acordar amanhã e tiver feito xixi na cama, a gente coloca pra secar, dá banho nele, aí eu vou comprar. Aí tudo bem, fizemos isso. E eu fui dormir preocupada, né? Com medo. Ai, tadinho, se ele fizer xixi, pode ser que ele fique com medo, né? Se sinta constrangido e tudo mais. E aí ele foi dormir, passou aquela madrugada ali sem a fralda. Resultado disso, de manhã ele acordou sequinho, mas já veio correndo pra fazer xixi no banheiro. Aí eu falei pro Lucas, olha, vamos começar a fazer o desfraude noturno dele. Se a gente vê que 1, 2, 3 dias ele tá ali fazendo muito xixi na cama, não tá conseguindo, a gente compra a fralda. Aí o Lucas, beleza, vamos fazer isso. Gente, desde esse dia, né, na verdade desde essa madrugada, aconteceu o desfraude noturno de uma forma muito assim, muito aleatória, né? A gente acabou que ficou sem fralda aqui, ele precisou dormir sem a fralda e deu certo. Ele tinha medo do vaso, aqui o meu tem. Gente, o Luquinhas, ele tinha medo de fazer cocô no vaso, né? Então a gente colocava a fralda nele e ele fazia, como eu disse pra vocês aí anteriormente. Mas se sua criança tem medo, eu não te aconselho comprar o redutor, né? Aquele, acho que se chama assento redutor, se eu não me engano. Porque aí eu acho que a criança tem medo da altura, do buraco ali do vaso. Então eu te aconselho comprar o piniquinho pra criança se sentir mais segura nessa fase do desfraude. Aquilo que a gente tinha medo de fazer cocô no vaso, como eu expliquei pra vocês, mas aí questões de semanas esse medo passou e aí deu tudo certo, tá? Tem uma pergunta aqui também muito interessante, olha só. Foi difícil ou foi tranquilo pra ele? A gente vê que foi tranquilo pra ele porque a gente deixou ele decidir quando que seria esse desfraude, tá, gente? Então, na nossa visão, a gente entende que foi bem tranquilo pra ele. Hoje ele tem uma relação super boa, assim, com ir ao banheiro. Ele já vai sozinho, chama a gente pra limpar. E, inclusive, já tá começando a querer aprender a se limpar sozinho. Aí eu preciso estudar, entender como que eu vou fazer, como que eu vou ensinar ele a limpar sozinho, né? E já ter a independência dele ali no banheiro. Preciso estudar sobre isso porque eu não faço a mínima ideia de como eu vou ensinar ele a se limpar. Última pergunta, porque senão eu vou ficar aqui falando, respondendo e o vídeo nunca vai acabar. Acha que vai ser mais fácil com a Alice? Gente, eu não tô criando expectativas com o desfraude da Alice, por quê? Eu acredito que o desfraude da menina é mais difícil do que o desfraude do menino. Inclusive, se você é mãe de menina e já passou por esse processo de desfraude, comenta aí pra mim se é mais fácil, é mais difícil. Sabe por que eu acho que é mais difícil? Porque, ó, vou dar um exemplo. Quando a gente tava na rua com o Luquinhas, nesse processo dele tirar a fralda durante o dia, a gente ia passear com ele e tal. E aí ele falava, mamãe, quero fazer xixi. O menino é mais fácil, você vai num cantinho ali isolado, ele abaixa o shortinho, a cueca, ele faz xixizinho ali num cantinho e depois segue a vida. E pra menina, como que a menina vai fazer isso? Tem como a menina baixar o shortinho, a calcinha e fazer o xixi ali? Tem como, mas eu acho que pra menina é mais constrangedor ainda. E acredito que pra mãe também, ou pro pai que tá ali com a criança, é mais complicado. Então, assim, na minha visão, eu acho que quando a gente for fazer o desfraude da Alice, principalmente quando a gente for sair de casa, vai ser mais difícil. Mas, assim,
Como eu disse, não tô criando expectativas, não estou pensando nisso agora. A Alice vai completar 1 ano no mês que vem. Então, assim, ainda tem chão pra pensar nisso. Vou estudar bastante sobre o desfraude de novo, porque, gente, a gente estuda, mas a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Então, vou me atualizar e, principalmente, procurar relatos de desfraude feminino, né? Do desfraude com as meninas. Mas não tô pensando nisso agora não, gente. Não tô pensando nisso agora não. Vou, igual fizemos aqui com Luquinhas, vou deixar ela decidir quando que ela vai começar a se sentir preparada para esse início, mas confesso que acredito que pode ser que seja um pouco mais fácil pela convivência com o irmão, né? A Alice já, às vezes eles estão brincando ali, o Luquinhas levanta e fala que vai fazer xixi, e ela acompanha ele e vê que ele entrou ali no banheiro para ele fazer as necessidades dele ali. Então pode ser que seja mais fácil? Pode ser, mas não tô criando expectativa não, nem esperanças, vamos encarar mais uma fase aí, seja o que Deus quiser. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado e eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo ajude você nessa fase do desfraude aí. Não sei se você já iniciou, se vai iniciar, se tá no meio do processo, se tá criando coragem pra finalizar esse processo. Eu espero muito, muito que dê tudo certo aí pra vocês. E é claro que se tiver alguma dúvida, né, querer conversar, querer desabafar, querer mais dicas, por favor, fale comigo, deixa nos comentários ou me chama lá no Instagram que vai ser um prazer enorme te ajudar, te responder e compartilhar aqui os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Antes desse vídeo acabar, por favor, quero te pedir encarecidamente para você se inscrever nesse canal, deixar seu like, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que entrar aqui e compartilhar esse vídeo aí com as mamães e papais que vão começar a passar por essa fase do desfraude, tá bom? E quero aqui lembrar mais uma vez que a sua criança precisa muito do seu acolhimento e do seu respeito, do seu carinho, para que ela passe por essa fase com mais confiança e com mais segurança, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande, enorme beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!